Olha com quem nós estamos aqui. Tive que reservar um horário na agenda com esse cara que está sendo muito cotado por aqui. Deus está vendo. Deus está vendo. É o famoso Thiago. Famoso quem? Quem? Careca Curirim. Fala, Enfim, olha aqui, ó. Chegamos aqui para fazer aquilo que você vem me pedindo há muito tempo. Muito tempo. Um vídeo mostrando a montagem de um aquário de água doce para iniciantes. Cara, esse vídeo já tem meses que a gente está combinando para gravar para a galera. Já tem bastante tempo. Já gravamos vídeos sobre Nano Marinho. Nano Marinho. Já gravamos tour na loja, já gravamos vários vídeos, até montagem de terrário nós já fizemos. E não fizemos um vídeo mostrando a montagem, né, do meu primeiro aquário, do que seria o meu primeiro aquário, ou seja, um aquário de água doce para iniciantes. Você que nunca teve um aquário e está pensando em ter, não sabe por onde começar, tamanho de aquário, como fazer, qual melhor isso, qual melhor aquilo, como manter, como fazer essa manutenção, hoje a gente vai esclarecer todas essas dúvidas. Exatamente. Já vamos avisando de antemão que vai ser um vídeo longo. Será um vídeo longo. Será um vídeo longo. Porque senão a gente não consegue passar tudo. E vou aproveitar, deixa, e vamos avisando também que eu vou tentar utilizar a linguagem mais simplificada possível para que você que não é desse meio, do meio do aquarismo, consiga entender com facilidade os conceitos básicos para que a gente possa manter com qualidade para a saúde dos peixes um aquário de água doce para iniciantes. Não vamos ficar enrolando muito aqui não, mas é só para deixar bem claro pro pessoal, porque vídeo montando aquário para iniciante tem vários no YouTube, então a gente sempre procura trazer no diferencial, né? Bater na tecla do diferencial, assim como foi o vídeo do Nano, o vídeo do Hang-On também, os vídeos que eu gravo com o Diegão, né? O vídeo do Canister, o vídeo das mídias biológicas, enfim. Vamos cair dentro aqui. Tiagão, que aquário é esse? Qual a medida desse aquário? Eu vou fazer diferente, eu vou responder as suas perguntas, só que antes eu preciso conversar com você que está pensando em montar um aquário. Porque aqui na loja... Então não pode chegar já assim, não pode, emocionado. Não pode, não. Aqui na loja, e quem tem loja de aquário sabe, uma das coisas que a gente mais ouve das pessoas que não são aquaristas ou já tiveram aquário no passado e ficaram frustradas porque não deu certo, é o seguinte: peixe morre fácil e aquário dá trabalho. Essas duas frases, para quem tem loja de aquário e entra um cliente que é inexperiente, são clássicas, né? E eu costumo dizer que essas duas frases estão muito conectadas. Peixe dá trabalho, aquário dá trabalho e peixe morre fácil. Primeira coisa que eu queria falar, e aí você que já teve um aquário lá na infância, com a tua mãe, teu pai, enfim, pessoas que não tinham muita experiência, já vai começar a se assustar provavelmente se você não for um aquarista experiente. Aquário não se lava, tá? Eu me lembro quando eu era garoto, de no sábado de manhã, no domingo de manhã, minha mãe pegar o aquarinho lá e pegar para lavar, lava as pedrinhas no tanque, monta o aquário todo de novo, tá tudo limpinho, bota os peixes lá e morre tudo, né? Então assim, a pessoa tem a ideia de que o aquário dá trabalho porque ela tem um costume equivocado de lavar, de fazer uma manutenção equivocada nesse aquário, e de que o peixe morre fácil porque ela não consegue manter o equilíbrio biológico do aquário por conta da própria conduta dela equivocada. Na melhor das intenções de manter o aquário limpo, ela acaba tendo trabalho, porque lava esse aquário toda semana, e por conta dessa atitude que é errada, tá? Manutenção de aquário se faz de uma outra forma, ela acaba matando todos os peixes. Então, vou explicar direitinho o porquê dessas duas coisas e depois a gente monta esse aquário aqui. Então, Matheus, como eu falei, vou só explicar duas coisinhas rápidas em relação àquilo que eu disse antes sobre peixe morre fácil e o aquário dá trabalho, só para a gente introduzir isso e depois vamos para a montagem. Matheus, a minha pergunta é muito simples, sem dificuldade. O que você vê nesse aquário aí? O que o pessoal em casa está vendo? A gente vê o vidro do aquário, correto? Sim. A gente vê água, tem aqui um dispersor de CO2, um difusor, mas beleza. Plantas, independente da espécie. Você vê peixe, luz, equipamento, beleza. Cara, aqui dentro tem uma coisa que ninguém está vendo e que é muito importante para o aquário. Se chama bactéria nitrificante, tá? Essas bactérias, e aí o primeiro detalhe, a gente tem costume de associar bactéria a algo negativo. Existem diversas bactérias que são positivas, tá? Essas bactérias nitrificantes que estão aqui, e nós não estamos vendo, porque são seres microscópicos, são fundamentais para o equilíbrio desse sistema. Por que elas são fundamentais? Elas são responsáveis pela decomposição de matéria orgânica, ou seja, resto de fezes dos peixes,
Resto de ração, aliás, ração é algo que não deve sobrar no aquário. A gente vai falar isso quando falar de alimentação. Então, essas bactérias, elas formam uma colônia dentro do aquário e elas vão decompor essa matéria orgânica. Tanto que, quando a gente monta um aquário de água doce, esse aquário para principiante, o ideal é que monte ele todo, coloque água, ligue o filtro e deixe ele funcionando sem animal por aproximadamente 15 a 21 dias, tá? Por quê? Para que dê tempo de que nesse aquário essa colônia de bactérias se desenvolva, e aí quando você vai começar a introduzir os animais vivos dentro desse aquário, e esses animais comecem a liberar fezes, sobe um pouco de ração, essa colônia tem a capacidade de começar a decompor isso. Se você não tem a colônia de bactérias formada no aquário, Matheus, o que vai acontecer é que esses restos orgânicos vão se transformar em compostos que são nocivos para o peixe. E daí que eu falo para você o seguinte, puxando alguns minutinhos atrás, quando eu falei que você, quando monta o aquário, deve ficar em torno de 15 a 21 dias para começar a inserir os animais. Imagina, Matheus, se eu pego o aquário e toda semana eu lavo esse aquário. Toda semana eu vou estar interrompendo o período de ciclagem, eu vou estar interrompendo a proliferação dessas bactérias que são boas para o sistema. Então a gente não deve lavar o aquário, porque se a gente lava o aquário, ele está lindo esteticamente, água super clarinha, tudo bonitinho, mas ele está biologicamente forçando uma barra zerado. Então você sempre vai ter problema com amônia, enfim, com outros compostos que são tóxicos e vão matar os seus peixes. Então, primeira dica, não lave o aquário. A gente só desmonta um aquário para lavar em caso de alguma doença grave, alguma coisa em que realmente a gente não tem mais o que fazer. Manutenção de aquário correta não é desmontar aquário e lavar esse aquário todo, beleza? Dito isso, eu vou voltar lá para o aquário agora e a gente vai iniciar a montagem, e durante essa montagem eu vou dando mais algumas dicas para vocês que são bem bacanas. Bom, selecionamos aqui para essa montagem esse aquário. Ele tem 45 centímetros de comprimento, por 28 de largura e 35 de altura. Alguém pode reparar que o vidro da frente desse aquário... São vidros curvos, né? São vidros curvos. E é vidro mesmo, né? É vidro, não é acrílico, tá? Ah, mas faz diferença. É questão estética, é gosto. Funcionalmente para o aquário não vai mudar muito se você escolher um aquário de vidro curvo ou não. O que é importante? Qual o melhor tamanho de um aquário para iniciante? O que eu mais vejo é a pessoa escolher um aquário desse, não. O menor possível, né? Cara, isso é muito ruim. Primeira coisa, e aí não tem nada a ver, mas isso é conversa de lojista para vender um negócio mais caro. É uma lógica. Quanto maior for o aquário, tá? A probabilidade do sistema ser mais estável é maior, tá bom? Então, quanto maior o aquário, melhor. Mas é óbvio, quanto maior o aquário, mais acessórios compatíveis com esse tamanho, acessórios maiores e mais robustos, você vai ter que ter. Então é um fato que quanto maior for o aquário, provavelmente mais caro, mais você vai gastar. Mais dinheiro você vai gastar. Então assim, eu selecionei um aquário, como eu disse, de 45 centímetros de comprimento, 28 de largura, 35 de altura. Dá em torno de 40 litros. 40 litros, eu acho que são 38 litros, que eu acho que é um bom tamanho para você começar a conhecer esse mundo. Não é nem aquele muito pequeno, de 15, 20 você litros. Você consegue botar um filtro, por exemplo. Exatamente. A gente vai falar disso. E nem um aquário gigante também, que às vezes pode assustar uma pessoa inexperiente. Então, selecionamos aqui um aquário de aproximadamente 40 litros, um aquário de 38 litros, e agora a gente vai começar a montagem desse aquário. Primeira coisa, se você for limpar esse aquário, evita usar sabão. Produto químico é algo que não combina com ser vivo, tá? Mas se tiver que usar, passa um álcool, deixa secar direitinho. Se for usar uma água e sabão, tenha certeza que está lavando e enxaguando muito bem, para não sobrar nada de químico que possa fazer mal para o peixe. Bom, primeira coisa que eu preciso colocar aqui no aquário é o cascalho, tá? E aí eu tenho muitas opções de cascalho. Esse cascalho a gente chama de substrato, né? É aquilo que vem no fundo do aquário. A gente vê muita gente iniciando no aquarismo utilizando cascalho colorido. Tem a opção também dos cascalhos de rio, que são bem mais naturais, né? Então, eu particularmente, quando vou fazer uma montagem, eu tenho uma tendência a não utilizar nada que é artificial. Eu entendo que quanto mais natural ficar o aquário, melhor para os peixes. Quanto melhor a gente conseguir simular o ambiente natural dos peixes, melhor. Mas, tecnicamente, existe algum problema em utilizar o cascalho colorido? Desde que ele seja de uma marca de qualidade, que sirva para aquário, que seja pensado em aquário, ou seja, a tinta não vai se soltar, a tinta não é tóxica, não tem problema. Se você curte, beleza. Eu, particularmente, não curto, mas é gosto, tá bom? E aí, a primeira pergunta que surge quando eu vou colocar o cascalho:
como eu calculo a quantidade de cascalho que eu vou utilizar no aquário? Bom, eu utilizo uma regra simples que funciona bem. A primeira coisa que eu preciso definir é qual a altura desse cascalho. Por padrão, vamos utilizar ele 5 centímetros de altura? Que é normalmente o pessoal utiliza, né? É. De 4 a 5 4 a 5 centímetros. centímetros? Vamos utilizar 5 centímetros, tá? Eu vou pegar minha calculadora aqui. Thiago, por favor, hoje não vai errar, não. Não tá? vou errar. Não vai errar dessa eu não vou vez. digitar errado, que nem da outra vez que a gente vai fazer a conta. Então vamos lá. Esse aquário tem em centímetros, tá? Deixa eu mostrar aqui. 45 centímetros por 28 de largura. Qual a altura que a gente combinou? 5. 5. Tudo em centímetros. Igual a 6.300 divididos por 1.000, 6,3 quilos, tá? Pra gente poder preencher essa camada de 5 centímetros. 5 centímetros. Ou seja, se cada saquinho tem 1 quilo, eu vou precisar de 6 saquinhos aproximadamente. Então, recapitulando, comprimento em centímetros, vezes a largura do aquário também em centímetros, vezes a altura que você pretende, também em centímetros. Esse resultado divide por 1.000, você vai ter a quantidade em quilos no substrato. Nesse aqui, para deixar um pouquinho mais natural, eu vou utilizar o cascalho de rio madeira, tá? Que quando molha tem um tom mais avermelhado. Maneiro. Então, bora colocar os 6 quilos aqui e vamos ver. Tiagão agora vai adicionar aqui o substrato, o cascalho. Uma recomendação, tá? A gente não vai fazer isso aqui, até para agilizar o processo, mas em casa o que eu recomendo, sempre, ó, perceba, Matheus, quando eu jogar, vai sair uma poeira. Deve dar para mostrar aí? Deixa eu abrir aqui. Sempre sai uma poeira no substrato, tá? Essa poeira, quando eu encho de água, olha aqui, tá? Esse pó que tá voando aqui, ele vai deixar a água turva. Tá voando pó mesmo. Então, o que eu recomendo? Apesar de eu ter feito isso aqui para agilizar o processo no vídeo, pegue todo o substrato, coloque num balde que não tenha contato com produto químico, lave no seu tanque na água corrente, sem produto químico nenhum, joga um pouco dessa água fora, lava de novo, até sair um pouco dessa poeira. Depois, com o próprio cascalho úmido, você coloca aqui, que aí você não vai ter esse problema que a gente está tendo agora. Eu vou fazer melhor. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Opa. Ensinando a galera como limpar o substrato. Sensacional. Então eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Mas Então, vamos dar continuidade aqui, meu amigo. E vamos fazendo poeira aqui. Vamos lá. Vamos cagando tudo. Ó. A pressa é inimiga da perfeição, né? A gente já rasga o saco no meio. Destruindo tudo. Mas tá vendo, Matheus, como sai poeira? Sim, sim. Tá levantando. E assim, independente da marca, sempre sai poeira, enfim. Umas marcas ou alguns produtos saem mais poeira do que outros, mas o fato é que sempre você vai ter esse tipo de problema. Então, por isso que o recomendado é que você dê uma lavada em água corrente para diminuir esses sedimentos menores aí que fazem Tá levantando. essa poeira toda. Bom, eu havia calculado aqui 6 quilos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quilos e 300, ou seja, 6 pacotinhos de 1 quilo. Tá aqui o substrato, a gente pode até usar esse pincelzinho que o Diego me passou aqui por trás das câmeras para dar uma ajustada. Ah, mas eu não tenho pincelzinho. Olha, pode espalhar com a mão, tá? Como aqui eu nem sou habilitado para isso, eu não sou aquapaisagista, enfim, a ideia não é fazer um layout elaborado, é só mostrar, né, os princípios da montagem básica de um aquário. Eu vou espalhar de forma uniforme, não vou dar altura, enfim, nada disso, vou deixar bem linear aqui. Pronto, está espalhado todo o substrato. E aí, se você é uma pessoa que já teve aquário na infância, está voltando até agora, está lembrando de algumas coisas, pode ser que você tenha falado assim, ué, aonde está aquela placa preta que fica no fundo do aquário, né? Aquilo é um filtro biológico de fundo. Lá atrás, eu me lembro que isso era muito utilizado na filtragem do aquário, só que hoje, com o avanço da tecnologia, a gente percebeu que aquele tipo de filtragem não era a melhor filtragem, então hoje a gente não trabalha com aquela placa preta que vinha com uma torrezinha aqui, onde saíam as bolinhas, tá? A gente não faz mais isso, a gente coloca direto o substrato no fundo do aquário, tá bom? E aí, vamos para a segunda parte da montagem, que é a filtragem. E aí, se a gente está falando de filtragem, muita gente chega na loja, por exemplo, procurando uma bombinha de aquário. Tem uma bombinha aí para botar no meu aquário? Para sair bolhas? Exatamente. Bom, o que é a bombinha? Essa aqui é uma bombinha, um compressor de 2 saídas. Esse aqui é o de uma.
Eu vou pegar esse aqui de uma saída só para exemplificar. Como a gente falou, a popular bombinha nada mais é do que um compressor de ar. Ou seja, esse é um equipamento que em geral é até bem barulhento, tá? Você conecta na tomada, ele tem um biquinho aqui, tá dando para mostrar? Sim. Esse biquinho se conecta a uma mangueirinha. Você vai colocar a mangueira aqui, minha mão tá cheia de pó, eu não vou conseguir colocar, vou passar vergonha. Não, foi. Você conecta a mangueirinha, daqui eu até botei uma mangueira grande aqui, enfim. Conectou a mangueirinha, o que que você liga nessa ponta da mangueirinha? Uma pedra porosa. E aí vem a pergunta então, isso é um filtro de aquário? Não, tá? Eu estou mostrando isso aqui não para indicar esse equipamento, mas só para ilustrar por ser um equipamento muito conhecido. Na verdade, esse compressor de ar, a única coisa que ele vai fazer vai ser jogar ar aqui dentro, e essa pedrinha que a gente chama de pedra porosa é uma pedrinha microporosa por onde vão sair diversas bolhas de ar. Ou seja, a única e exclusiva função desse equipamento é oxigenar a água, Matheus. Não mais do que isso. Portanto, a bombinha, ou que é o compressor, a função dele no aquário, na verdade, é de oxigenação. Ele não faz a filtragem. Mas eu tenho um outro equipamento, que são os filtros, que apesar de não necessariamente fazerem as bolhas, por conta da movimentação que eles promovem na água, eles fazem a oxigenação e filtram a água. Então, na minha opinião, no geral, da montagem de aquários, por mais simples que sejam, a não ser que você vai fazer algo muito específico, como uma eclosão de artêmia, enfim, para aquário, hoje, isso aqui já era, tá? Por quê? Pelo simples fato de que isso é limitado. Ele dá o básico, do básico, do básico, do mínimo, que é oxigenação na água. Mas a água não vai ser filtrada com isso aqui, tá? Ela não vai ter mecanismos de ser limpa. Então, cara, vamos esquecer isso aqui. É só para ilustrar, só para quem já teve isso no passado lembrar que isso aqui ficou para trás, a ideia é não usar mais isso, beleza? Vou até guardar aqui embaixo. Bom, guardada aí a nossa bombinha, o nosso compressor, que já ficou claro para vocês que não filtra a água, é um equipamento muito limitado, só oxigena. A gente vai falar então do filtro que a gente vai escolher para o aquário. Uma coisa, Matheus, antes de falar de filtro, como a gente está começando a falar de equipamento, é que todo o equipamento tem que ser dimensionado para a litragem do aquário. Então, todos os equipamentos que eu vou mostrar para vocês aqui, filtro, iluminação, termostato, aquecedor, tudo, sempre tem que ser dimensionado para o tamanho do aquário, tá bom? Então a gente tem que saber a litragem do nosso aquário para conseguir chegar numa loja, informar essa litragem para o vendedor e ele te indicar o equipamento mais adequado para essa litragem, para nem ficar superdimensionado e nem subdimensionado. Falando de filtro, inclusive a gente tem um vídeo falando de filtros Hang-On. Exatamente. Né? E gravei um vídeo com um cara ali, ó. Olha lá o Diego, tá fazendo ali, ó. É. Olha o que ele tá fazendo ali. Aí já é avançado. É, já é avançado. Gravamos um vídeo também com o Diegão falando sobre canister. Isso, muito legal também. Eu não vou abordar o canister nessa montagem de hoje por conta do tamanho desse aquário. Sim. Beleza? Então vamos lá. Primeira opção de filtro, bem popular, tá? E aí realmente a gente está falando de um filtro, de um equipamento que tem uma capacidade maior do que simplesmente oxigenar. Ele filtra a água também, como o próprio nome diz. Bom, aqui, perdão. Isso aqui é um filtro interno de canto. Ele tem umas ventosinhas que estão ali, você prende ele no aquário, ele puxa a água através daqui e volta com a água para cá. Esse movimento de entrada e saída de água, por si só, já gera oxigenação. Mas ele aqui dentro, deixa eu soltar aqui, ele tem espuma, por exemplo, alguns têm carvão ativado, alguns têm cerâmica, enfim, ele tem elementos que vão fazer com que a água seja filtrada, tá? Então, quando eu comparo, por exemplo, um filtro interno, seja ele de canto ou não, com um compressor, ele disparado já ganhou do compressor, porque além de oxigenar, ele filtra, tá bom? Qual o problema desse filtro, na minha opinião? Ele ocupa um espaço dentro do aquário e esteticamente ele dá uma comprometida, tá vendo? Toda vez que você olhar para dentro do aquário, você vai ver ele vai estar poluindo, esse filtrão aí, por mais bonitinho que ele seja, visual, por mais moderno que ele seja, ele vai ocupar espaço onde você poderia estar colocando uma decoração, um animal, por exemplo, dependendo da quantidade de animais que você vai colocar, você pode estar perdendo espaço da fauna por conta do filtro, e esteticamente eu não julgo que seja uma melhor solução, porque você vai estar sempre vendo o equipamento dentro do aquário. Mas ainda assim, é um filtro, tem capacidade de filtrar, tá? E de oxigenar. Vou guardar ele aqui, e aí vou partir para o filtro que eu acho que para essa montagem é uma solução adequada.
que se chama filtro hang-on, tá? Por que filtro hang-on? Porque é um filtro de pendurar. Como é que ele funciona, tá? Eu vou montar ele aqui rapidamente. Deixa eu soltar aqui. Sem quebrar tudo? É. Que eu sou mestre na pressa de fazer essas coisas. Encaixo aqui, encaixo o tubinho aqui, vou deixar encaixado aqui. Só para ilustrar. Tampinha dele. Como a gente já falou, a gente tem um vídeo que fala por muitos minutos só de filtro hang-on. Então quem quiser conhecer melhor esse filtro, pode assistir o vídeo, tá? E aí, esse aqui é um filtro hang-on. Ele tá pendurado. Se você coloca, por exemplo, um plano de fundo aqui, um background no aquário, enfim, pode ser um contact preto por fora, vinil. Pode ser um vinil com uma cor de fundo do mar, enfim, o que você gostar mais, você não vai ver nada, só vai ver esse tubinho que está dentro do aquário. Como é que esse filtro funciona? Rapidamente. Ele vai puxar a água por aqui, a água vai passar nesse refil, primeiro na lã sintética, ou seja, filtragem mecânica. Aqui já vão ficar retidas as partículas sólidas maiores. Aqui dentro dá para ver que tem uns grãozinhos. Carvão ativado. É um carvão que tem alta capacidade de absorção, tá? De elementos químicos, enfim, e de coisas que possam fazer mal ao aquário. E ele vai absorver. E aqui tem uma plaquinha que é discutível a capacidade dela de fazer aquilo que ela propõe, mas a ideia é que essa plaquinha seja uma área de fixação daquelas bactérias que eu falei no início, as bactérias nitrificantes, ou seja, seria a filtragem biológica do aquário. Todo aquário, para ter um bom funcionamento, no geral, tá, deveria ter essas três filtragens: mecânica, química e biológica. A filtragem química, às vezes, não é utilizada em alguns aquários, enfim, por questões específicas, tá? Em aquários plantados, por exemplo, você não vai utilizar essa filtragem química, até porque as próprias plantas já fazem essa filtragem e não tem muito sentido você colocar algo para absorver esses químicos se você, por exemplo, no aquário plantado está injetando ali, adicionando elementos químicos que são importantes para a nutrição e desenvolvimento das plantas. Mas para o nosso aquário básico, nosso aquário aqui, esse filtro funciona muito bem. Então, Matheus, temos aqui agora, vamos lá, substrato e o filtro, né? Vamos falar um pouquinho de iluminação? Let's go. Let's go, então. Vamos falar de iluminação. Primeira coisa que é importante todo mundo saber é a iluminação. Ela é uma pergunta muito recorrente, mas ela é importante para o peixe? O que é importante para o peixe? Que ele consiga manter o seu ciclo circadiano, ou seja, que você consiga fornecer ao peixe a noção de dia e noite. Simplificando, a luz para o peixe não é obrigatória, desde que o aquário fique em um ambiente em que entre luz e você consiga determinar dia e noite para que o peixe consiga manter suas atividades metabólicas normais, tá bom? Então, apesar de não ser obrigatória, um aquário sem luz é muito feio esteticamente, tá? Para as plantas já é uma outra história. As plantas realmente vão precisar de luz, iluminação mais específica, enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Falando de peixe, a luz é importante só para definir dia e noite. Outro ponto importante, se eu estou dizendo para vocês que a luz é importante para determinar dia e noite, para que o peixe mantenha suas atividades metabólicas normais, a luz não deve ficar ligada 24 horas por dia. Tá? À noite, o peixe tem que descansar. Assim como o aquário não deve ficar colocado, não deve ser inserido, instalado, num ambiente 100% escuro durante o dia todo. Também não vai funcionar. Então, a gente precisa fornecer a questão do dia e da noite. E, esteticamente, a iluminação traz uma qualidade visual para o aquário muito boa. A gente tem diversas marcas de iluminação, mais caras e mais baratas. Eu escolhi uma iluminação que, para mim, tem um bom valor, tá? Um bom custo-benefício, né? Um bom custo-benefício, esteticamente ela funciona muito bem no aquário. E aí, eu não vou ligar ela aqui agora, depois a gente mostra. Isso é uma iluminação do aquário. Eu tenho aqui a lâmpada, é de LED, por sinal, ou seja, produz pouco calor, gasta pouca energia, tá? E essa aqui tem um bom resultado estético para o aquário. Especificamente essa daqui, inclusive, ela tem a combinação de LEDs, Isso, né? verdade. A gente vai ver aqui que tem alguns LEDs amarelados e outros mais clarinhos, né? É porque são LEDs branco frio, e LEDs azuis. Exato, essa daqui é branco e azul, tem branco e rosa, enfim, você pode conjugar branco, azul e rosa, sem problema algum.
Depois a gente vai acender ela, eu vou pedir licença e vou colocar ela aqui para trás, só para que a gente continue a nossa montagem, tá? Dando prosseguimento à montagem, vem a questão da decoração do aquário, tá? Existem diversos artigos de decoração. Mais uma vez, eu, Thiago, particularmente tenho tendência a escolher artigos de decoração naturais, como rochas, troncos, as raízes, as próprias plantas, enfim. Só que muita gente curte coisa artificial. Sim. E tá tudo bem, tá bom? Até mesmo para quem está iniciando, né, Thiago? Às vezes não tem uma noção de como que se mantém uma planta aquática de verdade no aquário e acaba optando pelas decorações mais artificiais. Beleza. Então, por exemplo, aqui tá até com a etiqueta, ninguém vai colocar com a etiqueta dentro do aquário, mas eu posso colocar esse enfeite que é próprio para aquário, ou seja, isso é importante. Você mesmo que vai adquirir um enfeite artificial, saiba o que você está colocando no aquário. A relação que o peixe tem com a água é muito específica. Se você leva algo para aquário que é tóxico, você pode matar todos os Da mesma forma peixes. que nós dependemos do ar para respirar, os peixes dependem da água para respirar. Isso. Então, para viver ali, então, tudo que você vai estar colocando ali pode influenciar essa luminária, só para você conseguir filmar melhor. na água que seu peixinho está respirando. Vamos lá, Thiago. Tudo que vai entrar, a gente não vai botar peixe nesse aquário, é só uma montagem básica para vocês verem. Então, assim, tudo que vai entrar aqui tem que ser para aquário, lavado em água corrente, tá? Para você não trazer nada de ruim. Ah, eu posso colocar um enfeite de resina, por exemplo? Pode, é para aquário, é atóxico. Pode colocar, não tem problema nenhum. Tá lá um enfeite de resina. Deixa eu abrir aqui. Posso colocar uma plantinha plástica? Se for do seu gosto e for uma planta adequada, que seja vendida para aquário, que não tem problema nenhum, pode colocar também uma plantinha plástica. E assim, de acordo com o seu gosto, Matheus, você vai montando a decoração desse aquário. Só cuidado para não encher de tanta coisa que depois não tem nem espaço para o peixe. Porque às vezes a pessoa se empolga com os artigos de decoração e não tem espaço suficiente para o peixe. Agora, eu vou fazer um adendo muito importante. Existe uma coisa que o iniciante tem a mania de querer colocar no aquário, que pode ser um problema, que se chama concha natural. É muito comum alguém falar assim, eu fui na praia, peguei umas conchas, posso colocar no aquário? A minha resposta é, não sei. E eu explico por quê. Você não é proibido de colocar, mas não coloque sem critério. Rapidamente, a gente precisa entender que a água tem um pH, tá? Vira e mexe, a gente pergunta pro cliente assim, qual o pH do seu aquário? A pessoa fala assim, tá bom o pH. O pH do aquário tá bom. O que é bom, né? A gente precisa ter em mente que, por exemplo, peixes de água doce, que a gente tem à disposição hoje no Brasil, vem do mundo todo, né? E os rios, os lagos têm águas com parâmetros diferentes. Sim. Então tem peixes, por exemplo, peixes amazônicos, da nossa bacia amazônica, são peixes de pH ácido, ou seja, água abaixo de 7. Tem peixes de pH neutro, água em 7.0. E peixes de pH alcalino, água acima de 7. Tá bom, Thiago, na prática, eu sou iniciante, eu não compreendo muito pH, o que você está querendo dizer? Imagina você que você vai montar um aquário, e aí você conversou com o lojista que te atende, e você optou por peixes de água ácida, tá? A concha, ela tem o poder de alcalinizar essa água, ou seja, em vez de ter o pH estar abaixo de 7, ela tem o poder de subir esse pH. Então, a tua água, com a utilização, dependendo da quantidade de conchas que você coloque versus o volume de água do aquário, ela tem uma tendência, se você utilizar a concha, de ficar alcalina. Imagina você comprar peixe de água ácida e deixar a água alcalina, tá? Uma dica que eu vou dar, muito simples, para não embaralhar a cabeça de vocês. Esse produto aqui não tem propaganda nenhuma, é só uma dica. É um produto acidificante de água. O que ele faz basicamente é baixar o pH, tá? Mas eu não vou utilizar ele para a função dele agora. Isso aqui serve para uma coisa muito legal, Matheus. Eu vou até falar a marca, Lab com Acid, não tem problema nenhum. É barato, que é bem popular bem também. Popular. Você pode comprar para fazer o teste que eu estou fazendo. Olha isso aqui. Eu quero saber se o que eu vou botar no aquário tem risco de alterar o pH, de alcalinizar. Eu vou pingar uma gota no produto. Tá vendo aqui? Eu pinguei a gota aqui. O que aconteceu? Nada. Nada. Vou pingar de novo em outro ponto do produto. Olha aqui. Caiu aqui. Nada, né? Ou seja, eu joguei um produto acidificante numa resina e eu vi que não teve reação química. Esse elemento aqui, esse produto aqui, essa resina, esse enfeite, não alcaliniza a água. Não altera, não né? tem risco de alterar o pH, ele não vai subir o pH da água. Agora, vamos fazer diferente? Vamos pingar nessa concha natural aqui. Vou pingar aqui, ó, nesse meiozinho, Matheus.
Opa, o que é isso aí que tá acontecendo, meu jovem? Vamos de novo? Vamos, confira comigo no replay. Olha isso. Essa efervescência, essas borbulhas que saem, são uma reação química, na verdade, que foi feita com a concha, com o material químico, o elemento químico que tem aqui na concha, né? Os carbonatos de cálcio, enfim, com um acidificante. Ou seja... Rapaz, até ardeu um pouco o olho. Então, sai uma fumacinha, né? Ou seja, essa concha aqui pode... Ela engasgou. Eu fiquei muito perto aí. Sério? Eu não senti nada, mas acontece quando você bota o rosto muito perto. Então, depois dessa engasgada do Matheus, eu espero que você tenha entendido que com a utilização de um acidificante em contato com algum produto que tenha liberação de carbonato de cálcio, você tem uma reação química e isso, no final das contas, só está te dizendo o quê? Esse elemento aqui, essa concha, tem capacidade de alterar o pH do seu aquário. E é para isso que você tem que ficar atento. Tudo que reage com o acidificante dessa forma aqui, que gera essa efervescência, pode alcalinizar a sua água. E aí talvez você esteja se perguntando se isso pode alcalinizar, o que pode acidificar. Matéria orgânica em decomposição. Matéria orgânica, quando você insere essa matéria orgânica em decomposição no aquário, você pode ter um resultado de alteração de pH, entre aspas, para baixo, ou seja, para acidificar. O melhor exemplo está aqui, troncos e raízes, tá? Troncos e raízes têm a capacidade de reduzir o pH da água. É claro que um tronco desse tamanho, numa piscina olímpica, não vai alterar o pH. Mas dentro de um aquário, tratando das devidas proporcionalidades, sim, ele tem a capacidade de baixar o pH. Assim como uma conchinha daquela, numa piscina olímpica, não vai alterar o pH para cima, não vai alcalinizar, porque é um volume de água muito grande para um elemento muito pequeno. Mas dentro de um aquário, sim, a conchinha vai alcalinizar, vai subir o teu pH, vai alterar esse pH e o teu tronco, a tua raiz, vai baixar esse pH, vai acidificar. Folhas mortas também, alguns aquários mais específicos que usam folhas mortas, enfim, também tem essa capacidade de acidificar. Ou seja, a concha é ruim? Ou seja, o tronco é ruim? Não. É bom? Também não sei. Depende da fauna que você vai escolher. Então, na hora de montou o seu aquário e vai escolher a fauna, os peixes que vão habitar, tente manter peixes compatíveis. Peixes que vão se dar bem entre si, peixes que têm parâmetros de água semelhantes. E mantenha os parâmetros dessa água bons, semelhantes para esse peixe. Beleza, Tiagão, já entendemos sobre a depuração do aquário, sobre a alteração de pH. Beleza. E agora nós vamos falar de aparelho de ar-condicionado. Aí é um split, né, que a gente está vendo. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com aquário? Exatamente. Tudo. Eu vejo muita gente tendo problema por conta de controle de temperatura. Mas o que o ar-condicionado tem a ver com isso? Porque isso não é equipamento de aquário. O problema é que, às vezes eu tenho um aquário pequeno, tá? Quanto menor o volume de água, maior é a chance da temperatura se alterar com maior velocidade aqui dentro. E às vezes a pessoa, sabe aquela pessoa que curte aquele ar-condicionado estilo Wesley Safadão lá no 15? Gente, peixe é animal de sangue frio, tá? Então assim, a temperatura da água, ela prejudica diretamente o comportamento e o metabolismo desse animal. Então assim, água muito fria para os peixes tropicais, que são a maioria dos peixes que a gente tem, não é bom, tá? Então não dá para colocar um aquário minúsculo, um aquário pequeno, num ambiente com ar-condicionado. A água vai ficar muito fria. Mas é impossível? Não é impossível. Existe um equipamento que tem a capacidade de manter a temperatura desse aquário mais linear, que é o aquecedor com termostato. Deixa eu abrir aqui, que aí vai ficar melhor para a gente ver, tá? Na verdade, esse é um equipamento 2 em 1, né? Porque ele é um aquecedor e ele tem um termostato embutido. Matheus, vamos lá. Ó, esse aqui é um aquecedor de 50 watts, tá? Lembra da litragem desse aquário que eu falei aqui? 40 litros. 40 litros. Uma proporção boa, tá? Para quando você escolher a capacidade a potência do teu termostato, do teu aquecedor, é a seguinte: 1 watt por litro. Como a gente não tem aquecedor de 38 watts, a gente tem 25 e tem 50, a gente bota um aquecedor com termostato de 50 watts para um aquário de 40 litros, 38 litros, que vai de boa. Olha aqui em cima, Matheus. Dá para mostrar aqui essa graduação? Sim. No geral, a gente mantém aqui, ó, entre 27 e 29, ou seja, 28 graus.
Esse equipamento ele pode ficar totalmente embaixo d'água, tá? Então você vai colocar, geralmente no vidro traseiro do aquário, prender com a ventosa, ajustou em 28, encheu de água, ele tem que ficar embaixo d'água e liga ele na tomada, tá? Como é que ele vai funcionar? Eu marquei lá 28 graus. Toda vez que a água baixar de 28, a luz dele vai acender e ele vai subir a temperatura até 28. Quando essa água do aquário estiver em 28, ele desarma. O termostato tem essa função. Chega na temperatura, desarma. Começou a baixar, ele arma novamente. Ou seja, a função do aquecedor com o termostato é manter a temperatura linear. Essas alterações de temperatura, de dia estava quente, você estava fora de casa, ou como estava super quente, a água estava quente. Chegou de noite, a noite está quente, pum, ligou o ar-condicionado, gela, 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 temperatura baixa. Essas alterações bruscas de temperatura vão fazer o seu peixe ficar doente. Ainda mais num aquário que é relativamente pequeno, um exatamente, bem limitado, né? Essa oscilação será muito ruim, maior. É muito maior. Quanto maior a litragem do aquário, menor é essa oscilação, com certeza. Então isso aqui não é equipamento de luxo. Não é equipamento para comprar depois. Ainda mais dependendo da região onde você mora, é muito fria. E às vezes a região nem é tão fria, mas existe uma diferença de temperatura muito grande do dia para a noite. São Paulo mesmo, que é São assim, Paulo, né? com certeza. Então assim, não é artigo de luxo e nem é caro esse equipamento, tá? Dependendo da potência, dependendo da marca, R$60, 70, 80, enfim. Dependendo da época do ano. Da época também. do ano, até porque ele é bem mais barato, enfim. Termostato é ótimo para você comprar no verão. Porque quando menos as pessoas procuram um produto, então geralmente tem umas ofertas, enfim. Aquecedor com termostato é ótimo para você comprar nessa época. Não é equipamento de luxo. É equipamento que vai sim agir diretamente na saúde do teu peixe por conta dessas variações. Então, com esse equipamento, a gente está reduzindo as variações bruscas de temperatura e mantendo essa temperatura mais estável, beleza? Complementar a esse equipamento, a gente tem a simplicidade de um termômetro de vidro que pode estar ali marcando a temperatura e vai trabalhar em conjunto com o teu aquecedor com termostato, tá bom? Até porque, no caso desse aquecedor com termostato, ele não tem um termômetro. Então ele não vai mostrar com tanta precisão qual é a temperatura exata do seu aquário. No caso aqui, o termômetro já vai apresentar para você a temperatura exata. No caso aqui, esse termômetro é o termômetro de vidro, mas existem outros termômetros. Existem diversos outros termômetros digitais, enfim, termômetro de fita. Eu não curto muito de fita, mas tá lá. E até termostatos, aquecedores com termostatos que já vem com termômetro integrado, termômetro digital. Então, isso aí. Para o pessoal ficar ligado aí também. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí uma outra coisa que pode parecer uma grande bobagem é a redinha de captura de peixe. Por que eu trouxe essa redinha para falar dela? Porque, por algum motivo qualquer, pode haver necessidade de você retirar um peixe do aquário. E aí você precisa de uma rede, né? E aí imagina, Matheus, que a gente povoou esse aquário aqui só com peixe pequenininho. Sabe qual é a tendência do iniciante? Comprar essa rede minúscula. A menor de todas. Porque ele imagina assim, ó, olha o tamanho dessa rede, o peixe é do tamanho de uma unha que ele escolheu. Cara, dá para pegar tranquilo, só que não. Por quê? O processo de inserir a rede no aquário para capturar o peixe é um processo estressante para o animal. Então, quanto mais rápido isso for feito, melhor. Quanto menor a sua rede, mais vai ser difícil você conseguir capturar esse peixe. Quanto maior for a rede, mais você aumenta a probabilidade de pegar esse peixe mais rápido. Ou seja, você vai tomar menos olês ali no aquário e o seu peixe vai agradecer, porque com essa rede aqui você vai ter uma dificuldade muito maior do que com essa aqui. Então assim, não precisa ser uma rede gigante, que cubra o aquário inteiro, pelo amor de Deus, mas uma rede de tamanho mediano é muito importante para que você capture o peixe de uma forma mais rápida e mais fácil, para que ele se estresse o mínimo possível. Eu só acho que essa rede pequena valeria a pena em caso de peixes que possuem nadadeiras véu, por exemplo, sim, o próprio beta, um caso mais específico, que possuem nados mais lentos. Concordo. Né? E aí é mais tranquilo realmente de você capturar o animal. Perfeito. Fora isso, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. E isso é importante, a gente pegar peixe com a mão não é legal, tá? Por diversos motivos. Então, vamos lá. Outro equipamento, Matheus, que eu selecionei aqui, que eu acho muito importante, é o limpador magnético, tá? Essa marca aqui pode talvez até assustar por conta do preço, é a marca, uma das mais caras e considerada uma das melhores do mundo de limpador magnético, mas você tem diversas outras marcas com diversos outros preços. Como funciona o limpador magnético? O limpador magnético, ele serve para manutenção do seu aquário. Ou seja, é provável que depois de um tempo de montado, apareça o que popularmente as pessoas chamam de limo no vidro, né?
que nada mais é do que alga no teu vidro. Essa alga que dá ali no vidro, ela esteticamente é ruim. Ela não necessariamente faz mal para o animal, mas esteticamente ela é ruim porque você vai ter dificuldade de visualizar o peixe ali dentro. E aí, é aquilo que a gente voltou a falar lá no início do vídeo, eu volto a falar. Não é motivo para você desmontar o aquário e lavar, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um limpador magnético, ele tem duas áreas, ele tem um feltro lisinho, tá? Que é essa parte normalmente essa fica na parte parte de fora. Aqui lisinha que fica na parte de fora, aqui, desse lado, e aqui eu tenho um velcro áspero, que não arranha o vidro, mas remove as algas. Então, ó, delicadamente eu coloco aqui, porque ele tem um imã, e depois eu coloco aqui. E olha que bacana. Eu vou passar isso no vidro, sem molhar minha mão. Imagina que tá cheio de alga nesse vidro aqui. Tá aquela alga verde colada no vidro. Eu vou passar no vidro todo, e quando finalizar, eu vou pegar isso aqui, lavo isso aqui em água corrente e guardo. Aí eu tirei toda a alga do vidro. E aí alguém com certeza vai falar, mas você tirou a alga do vidro e jogou essa alga espalhada na água. Vai parecer uma sopa de ervilha o aquário. Você está certo, e não tem problema nenhum nisso. Isso é uma coisa que vai ser momentânea. Momentânea por quê? Porque você adquiriu um filtro. Então, por algumas horas, essa água vai ficar turva, esverdeada, mas depois de algumas horas, com o tempo passando, essa água vai passando por aqui, o filtro vai reter as impurezas no refil e vai liberar a água cristalina. Então, dentro de algumas horas, e aí depende do volume do aquário e do filtro que você está usando, essa água vai voltar a ser cristalina. Entende mais uma vez por que a gente não precisa lavar o aquário? Eu não estou estressando o peixe, eu não estou desestabilizando o aquário, eu estou fazendo a manutenção sem prejudicar os animais. E outra situação também, né, Thiago, que normalmente quando nós vamos limpar o vidro do aquário, a parte interna principalmente, né, logo depois de limpar a parte interna, o recomendado é você fazer isso antes de realizar a troca parcial do seu aquário. E aí, já que você falou de troca parcial, a troca parcial de água, ou TPA, que é a sigla que a gente utiliza, né, o que é? Ela talvez seja um dos processos mais importantes da manutenção do aquário, né? Já que você falou disso, vamos falar disso agora então. Que inclusive é mais fácil você fazer uma TPA, uma troca parcial de água, do que tirar tudo daqui de dentro não tem nem e como lavar. comparar, com certeza, você está certíssimo. Então, vamos lá, vamos para essa parte e aí depois a gente finaliza mostrando só mais alguns detalhes, tá? O Matheus falou de troca parcial de água, ou TPA. Isso é parte fundamental da manutenção do aquário. Lá no início do vídeo, eu falei para vocês que o aquário não deve ser lavado completamente, ou seja, desmontado, esvaziado, lava a pedrinha, tudo, porque você quebra um ciclo biológico e aí depois, quando você monta de novo, os peixes começam a morrer, tá bom? Então imagina que a gente montou esse aquário, ele está funcionando já há algum tempo, super estável, não estou perdendo peixe, está tudo tranquilo, mas começou a dar alga no vidro. Uma vez por mês, independente da questão da alga, eu tenho que fazer a TPA, a troca parcial de água. Mas imagina que tem alga aqui, e hoje é o dia da minha TPA. Perfeito o que o Matheus falou. Eu vou pegar o limpador e vou começar a minha TPA raspando o vidro todo. Vidros laterais, vidro frontal, aí a água vai ficar esverdeada, mas os vidros estão limpos. Tiago, eu não posso comprar isso aqui. Para mim isso é muito caro. Os outros equipamentos são mais importantes? São. Então faz uma coisa, compre uma esponja, aquela que é amarela de um lado e verde do outro, que nunca tenha tido contato com produto químico, com sabão, com detergente, e você vai passar a parte amarela no aquário. Se a sua mão vai entrar no aquário, ela não pode ter perfume, não pode ter sabão, não pode ter nenhum tipo de produto químico. Nenhum tipo de produto químico. A mão tá sem nada, pode passar esponjinha. Limpinha, lavadinha. Lavou em água corrente a esponjinha, guarda no móvel do aquário, e aí você fez a primeira parte, que é a limpeza dos vidros. Matheus, eu vou pedir licença para você e vou pegar aqui no fundo da loja um sifão, tá? Equipamento barato, esse aqui, por exemplo, custa menos de R$30, que funciona como? Hoje é dia de manutenção, como o Matheus falou, a gente primeiro limpou os vidros. A água ainda está suja, mas o filtro está funcionando lá. Eu vou desligar o filtro momentaneamente, tá? E eu vou pegar um sifão. Olha esse equipamento, ele tem duas pontas, tá? Essa aqui vai para dentro do aquário e essa aqui vai para um balde. Ele tem uma bombinha, por quê? O aquário está cheio de água, eu coloco isso aqui e eu pressiono essa bombinha. Quando eu fizer isso, a água vai sair daqui e vai vir para cá. Isso aqui está num balde, num ralo, num tanque, qualquer coisa. E aí eu vou devagarzinho passando isso aqui no fundo, tá? E puxando um pouquinho da sujeira.
sem revirar tanto assim. Olha aqui, Matheus, uma coisa importante. Uma coisa que eu ouço muito aqui na loja. Mas eu tenho que lavar o aquário. Mas por quê? Porque se eu pego a mão e chacoalho as pedras, sobe uma sujeira, sempre vai ser assim. Acontecer. Ela está ali, está equilibrada. Vamos voltar aqui? Desculpa a movimentação. Olha esse aquário aqui. Olha como está a água cristalina. Você pode ter certeza que se eu colocar a mão aqui, nessa areia, nesse substrato e começar a chacoalhar, vai ficar tudo turvo. Mas o aquário está equilibrado, então isso não é um problema. O que a gente vai fazer, Matheus, é retirar o excesso. Então, eu já limpei o vidro e eu começo a sifonar. Eu vou sifonando aqui, tá? Batendo aqui. Enquanto eu estou fazendo isso com a água suja está saindo aqui e está sendo jogada fora. E aí, por quanto tempo eu vou fazer isso? Eu recomendo, tá? Não é um padrão, não existe um padrão, mas eu recomendo que uma troca parcial de água não ultrapasse os 40%, por exemplo, de água do aquário. Ou seja, num aquário de 40 litros, vamos trocar aí 20, 30% dessa litragem. Se um aquário de 40 litros, 10% são 4 litros, eu vou trocar aí 12, 16 litros no máximo. Exato, tá? Então eu vou fazer o cálculo mental, e aí eu vou mais ou menos ter uma ideia de até onde eu posso tirar. Imagina que isso aqui é 100%, eu vou tirar no máximo até aqui de água, tá bom? Então eu vou sifonando o mais rápido possível, tirando a sujeirinha do fundo, sem chacoalhar. Os peixes estão aqui dentro, tá tudo bem. Tirei 30%, eu vou completar com água nova, tá bom? Mas eu posso colocar água direto da torneira, Thiago? Essa é uma informação fundamental, tanto para TPA quanto para montagem, tá? A gente deu uma fugidinha para falar de troca parcial de água, de manutenção. Que é muito importante. Mas imagina que eu acabei de montar aqui com vocês o aquário e eu preciso colocar pela primeira vez a água. Qual é a água que é indicada, tá? Dá para usar água mineral? Dá, mas não tem necessidade. Você vai utilizar a água do teu filtro, tá? Sem problema algum. Mas a água do filtro, de cara ela contém cloro, porque estação de tratamento de água, nas grandes cidades, onde tem estação de tratamento de água, essa água tem cloro. Mas eu uso água do poço. A água do poço pode ser perigosa dependendo do poço. Então assim, mas vamos lá. O ideal, água filtrada, tá? Você filtra a água, coloca a água aqui. Mas eu posso usar da torneira direto? Pode. Mas essa água, ela vem com cloro, cloramina, pode vir com metais pesados. Então essa água, ela é nociva para o peixe. A água potável que vem da estação de tratamento de água da sua cidade é nociva para o peixe. Então eu preciso eliminar o cloro da água. E aqui vocês estão vendo, ó, um produto chamado anticloro. Esse anticloro é a marca, né? Mas é anticloro. O que o anticloro faz? Muita gente conhece o anticloro. Remove cloro. Ponto. Tá? Hoje em dia, se usa mais isso. Porque a tecnologia avançou muito e a gente tem produtos muito mais seguros para a gente utilizar, tá? E aí eu vou trazer exemplos diversos aqui. Eu vou colocar aqui Aquaforest, Siken, Alcon, produtos de diversos tamanhos, preços variados. O que são esses produtos, Matheus? Eles são condicionadores de água. Não necessariamente são iguais entre si, mas basicamente os condicionadores são anticloros mais turbinados, tá? Ou seja, eles são muito mais do que anticloro. Todos eles removem cloro? Sim. Beleza. E aí, esse cara aqui só remove cloro. Só que esses caras podem remover cloramina, metal pesado, eles podem ter protetor de mucosa para o peixe, eles têm até a capacidade de eliminar amônia, que é um elemento químico que é tóxico para o peixe. Então, galera, é uma economia muito boba que pode trazer grandes prejuízos. Montou o aquário, botou tudo, encheu de água, vamos colocar algum tipo de condicionador de água. Eu trouxe exemplo de 3, existem vários. Sim, mas quantas gotas por litro de água? Depende. Depende. Cada produto tem uma indicação diferente, então eu não consigo falar para vocês. Mas vocês vão ler a bula, o manual do teu produto e vão ver, uma gota por litro. Se esse aquário tem 40 litros, vocês vão botar 40 gotas aqui. E aí, a partir daí, você vai, depois que você montou o aquário, você vai iniciar um processo que é muito importante. Que você deve estar imaginando que é colocar o peixe. Errou. Outra coisa que a gente não faz. Se você monta esse aquário aqui com a gente hoje, aqui na Ecotop, o máximo que você vai fazer é fazer isso aqui, ó. Levar numa caixinha isso para casa. Sabe quantos peixes você vai levar? Nenhum. Porque a gente não pode montar o aquário e botar peixe. Explico.
A ideia é que você leve esse aquário para sua casa com um condicionador de água, enche ele de água, liga os equipamentos, bota o filtro para rodar, pinga as gotinhas do condicionador e deixa isso aqui funcionando. É aquário invisível, com peixe invisível, por 15 a 21 dias, tá? Para que esse aquário faça o ciclo do nitrogênio. Inclusive, Matheus, vamos fazer um vídeo falando de ciclo do nitrogênio para não ficar muito extenso. Mas basicamente, como a ideia é passar para você iniciante o que você tem que fazer, como eu já expliquei, não lavar o aquário, enfim, outras coisas que são importantes, não monte um aquário novo e coloque peixe no dia. Esse aquário precisa se estabilizar biologicamente, ele precisa passar pelo ciclo do nitrogênio para que esteja apto a receber os primeiros habitantes. Basicamente, também existem alguns produtos que aceleram esse processo, mas eu não vou entrar no detalhe. De uma forma mais rústica, você vai montar o aquário, ligar ele, botar o condicionador de água e por 15 a 21 dias esse aquário vai ficar girando. Não precisa de luz não, tá? Para esse processo não. Girando, funcionando, sem colocar peixe. E a partir desses 21 dias, você começa a inserir os peixes no seu aquário. De forma gradativa também. Gradativa, não vai lotar de peixe o aquário. Pergunta clássica de iniciante. Esse aquário tem 40 litros, 38, 40. Quantos peixes cabem nesse aquário? Matheus, me responde. Nossa, se eu tivesse essa resposta, eu tava rico. É impossível. Milionário. É impossível, não é, mas assim é muito difícil responder. Por quê? Primeira coisa, a gente tem peixes de tamanhos diferentes, tá? Peixes de comportamento diferente também. Eu ia falar justamente isso agora. Porque, por exemplo, mas se eu pegar um peixe de 1 centímetro, que a pessoa gosta de querer facilitar para ter uma resposta, uma receita de bolo, né? Mas se for um peixe de 1 centímetro, eu já ouvi falar uma época que assim, era 1 centímetro por litro. Cara, pensa que tem peixes de 1 centímetro que são de cardume, tem peixes de 1 centímetro que são territorialistas, ou seja, eles defendem um espaço. Então, assim, não dá para responder uma fórmula direta do tipo, 1 centímetro por litro. Não dá, tá? Procure pessoas, procure indicações de pessoas que entendam do comportamento do animal, que leve, uma coisa que eu sempre falo, você é iniciante, fotografa, filma o teu aquário montado em casa e quando você for na loja, mostra para essa pessoa, sabe? Para ela conseguir ter uma luz para te indicar. Outra coisa também, teste de pH, super baratinho, super acessível. Depois que você monta o aquário, botou lá o condicionador, 21 dias ciclando, faz o testezinho de pH. É super fácil, sabe? No geral, são testes muito simples, onde você vai pegar... Esse aqui, por exemplo, tem um reagente só. Isso, você vai pegar... 3 gotinhas que tem. É aqui isso, é muito simples. Você vai pegar a água do aquário, na marquinha que ele indicar, vai pingar as gotinhas, aí vai dar uma cor. Você vai comparar essa cor na tabelinha e você já vai chegar na loja de aquário dizendo como está o pH da sua água. Exatamente. A partir daí, se o lojista viu o tamanho do teu aquário no vídeo, ou você passou para ele as dimensões, comprimento, altura, largura, a litragem e disse o pH, fica muito mais fácil ele te ajudar na escolha da fauna, dos animais que você vai inserir nesse aquário. Beleza? O Matheus tinha perguntado lá atrás a questão do condicionador de água, eu expliquei. E aí quando a gente faz uma troca parcial de água, a água que saíram 12 litros. Eu vou adicionar 12 litros de água nova, por exemplo, e vou colocar as gotinhas do condicionador de água correspondente a esses 12 litros. Eu estou repetindo isso porque tem gente que fica assim, isso aqui eu boto todo dia? Não. Mas quando eu faço a troca de água, se aqui eram 40 gotas quando eu montei, eu boto 40 gotas de novo? Não. É a quantidade de gotas relativa à quantidade de água que entrou, para a água entrar sem trazer nenhuma toxicidade para o peixe. O melhor dos mundos, né, é quando a pessoa for repor a água. Nós demos um exemplo aqui que a TPA ideal para esse aquário seria de 8 a 16 litros. Mais ou menos isso. Né? Normalmente o pessoal utiliza balde, né, para fazer TPA. Nenhum balde tem, em média, 10 litros. Então vamos lá. Você encheu o seu balde de 10 litros e o melhor dos mundos é você já pingar o condicionador na água dentro do balde antes de jogar no seu aquário. Né? É o melhor dos mundos que a água já chega tratadinha aqui pro seu peixinho. Vou pegar um gancho no que o Matheus falou. Temperatura de água. O ideal é que a água que está entrando esteja na temperatura semelhante, o ideal seria igual, mas muito semelhante à água do seu aquário. Vamos supor que a água do seu aquário está a 28 graus. É muito ruim você entrar com uma água que está a 12 graus, por exemplo, ou a 40 graus, sabe? O ideal é que a temperatura da água que está entrando seja semelhante ou igual, no melhor dos mundos, à temperatura da água que já está aqui. O mesmo vale para o pH, mas a gente precisa desenrolar isso em outros vídeos, enfim. Aí deixa de ser um vídeo
para iniciante. Exatamente. Então, e Matheus, outra coisa, Thiago, até te interrompendo. Fique à vontade. Além da gente poder fazer esse outro vídeo sobre ciclagem, que é um vídeo realmente que é mais complexo, né? Precisa de um conteúdo exclusivo para ele, a gente pode fazer um vídeo de TPA para iniciantes. Isso é muito legal. Né? E mostrando na prática a gente fazendo uma troca parcial de água. Exatamente. Perfeito. Acho que é muito legal. Vamos lá. Vamos lá para finalizar o nosso vídeo. Você já escolheu o aquário, você já montou, já botou para ciclar, começou a inserir os peixes, está começando a fazer os testes, está entendendo? Erro clássico de iniciante: quantidade de alimento, tá? O iniciante, ele tem uma mania de alimentar o peixe muito mais do que precisa. E várias vezes ao dia. E várias vezes ao dia. Porque assim, mas quantas vezes por dia o peixe pode comer? Cuidado com o que eu vou falar, tá? Mas a gente tem aquários aqui que a gente alimenta 8 vezes ao dia, mas por pessoas especializadas que sabem o que estão fazendo. Em casa, o recomendado vai ser 2 vezes ao dia, dependendo uma vez, enfim. Mas o que importa não é só a frequência que você está alimentando, é a quantidade de comida. Porque eu vejo pessoas alimentarem os peixes e lotarem o aquário de comida. Toda essa ração que vai sobrar no aquário, ela vai decompor e pode trazer amônia para o aquário, ou seja, toxicidade, e matar todos os seus peixes. Causar um grande distúrbio no aquário. Dica do Thiago: pitadinha de comida. Começou a alimentar a primeira vez. Pitadinha de comida. 3, 4 minutinhos. Ainda tem comida? Recolhe e na próxima alimentação você já sabe que é menos, tá? Exatamente. Outra coisa, erro clássico: tem 40 peixes no aquário. Aquele lá do fundo ainda não comeu. E joga mais, e joga mais, e joga mais. Cara, você está matando o seu peixe. Pelo amor de Deus. A comida, em 3, 4 minutos, tem que sumir do aquário, tá? 2, 3 vezes ao dia, no máximo. O ideal, 2 vezes. Ração própria para peixe. Peixe não come biscoito, não come pão. Essas coisas só fazem mal. Peixe não come torrada. Estragam a água. Não são nutricionalmente formuladas para o sustento desse animal e desenvolvimento pleno. Peixe também não come salsicha. Pelo amor de Deus, gente. Comida de gente é comida de gente, comida de peixe é comida de peixe. Dependendo da comida de gente, faz mal até pra gente. Você imagina para um peixe? O peixe, então assim, e aprendam com aquaristas mais experientes a quantidade de comida ideal. Outra coisa, não vai me alimentar o peixe no meio da madrugada. Tudo apagado. O peixe está lá no fundo do aquário, dando aquela dormidinha marota. Aí você vem e joga comida, o peixe não vai comer. O peixe para comer tem que estar ativo. A não ser que seja um cascudo que fica acordado que aí à noite. você está falando de um peixe de hábito noturno. Exatamente. Um cavalo, por exemplo, comeria também. Peixe de hábito noturno. Mas no geral, a maioria dos peixes que vocês vão pegar não vão comer à noite. Então assim, pequenas coisas. A gente podia passar horas desenvolvendo esse vídeo aqui, mas a ideia é trazer o mínimo de informação básica para que você monte um aquário e tenha sucesso nesse aquário. O mínimo que já é um caminhão de informações. De informação para quem nunca teve contato com isso. Então, a ideia é basicamente essa: trazer a informação básica necessária para que você consiga ter sucesso nessa montagem e que o peixe se desenvolva corretamente. Então, enfim, é isso. O que é legal, talvez, Matheus, se alguém tiver alguma dúvida, queira trazer, coloca aqui nos comentários que você está sempre respondendo também. Sim, lembrando que a gente vai trazer mais vídeos dessa série aqui do Meu Primeiro Aquário. Né? É um vídeo que, para muitos, eu tenho certeza que muitos inscritos do canal estarão assistindo esse vídeo e vão pensar: caramba, rapaz, se eu tivesse visto um vídeo desse, infelizmente, quando eu comecei, não teria matado tanto peixe, né? O peixe sofre com a nossa falta de conhecimento. E às vezes, na melhor das intenções, como por exemplo, vou lavar o aquário para deixar limpinho, você detona tudo. Esse é o principal recado que eu queria deixar. Sabe, não se lava aquário, a não ser que aconteça alguma coisa de muito grave. A gente precisa colocar o alimento na quantidade ideal. O aquário precisa ter um sistema de filtragem compatível. A gente precisa manter a estabilidade da temperatura da água. Enfim, são esses recados que a gente passou aqui no vídeo que eu acho que é importante para o aquarista iniciante. Para finalizar também aqui, galera, é importante a gente trazer esse conteúdo aqui. Por quê? Trazendo um conteúdo desse, a gente vai minimizar erros com os iniciantes. Minimizando erros, consequentemente, a gente minimiza perdas e a gente tem mais um aquarista satisfeito, que pode ser que daqui a pouco aquele aquarista está transformando outros aquaristas, formando outros aquaristas. Cara, não tem nada pior. Então o hobby só ganha com isso. Não tem nada pior do que a pessoa montar o primeiro aquário super empolgada, aí não sabe como é que mantém o aquário, mata os peixes todos, não mantém a temperatura ideal, os peixes ficam doentes, a água fica sempre suja, excesso de comida, e aí você vai perdendo o peixe, o aquário esteticamente não é aquilo que você espera, e a frustração em cima de frustração, e você acaba desistindo. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai manter esses animais e mais qualidade de vida a gente vai conseguir dar para eles. Então, galera, tá aqui o nosso aquário para iniciantes, nosso primeiro aquário, nosso substrato, os enfeites, olha aí, termostato lá atrás, olha como é que fica um pouco
filtro Hang-On, quando você tem uma parte traseira mais escura, ele fica quase que invisível no layout do aquário, fica mais clean, né? Nossa luminária aí bombando, luminária de LED, como eu tinha comentado com vocês. Essa daqui tem LEDs azuis e brancos, e ela ilumina muito bem um aquário desse tamanho. Olha, ficou bem bacana. Então, enfim, Tiagão, vídeo concluído para os iniciantes. Lembrando que, se alguém ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Bota aí embaixo. Eu vou colocar o Tiagão também para responder aqui embaixo vocês. Meu trabalho. Lembrando que Tiagão também tem página no Instagram. Verdade. Canal no YouTube. Tá começando, né? Dos exóticos do Thiago. Galera, você que assistiu esse vídeo e quer me conhecer mais, além de aquário, na verdade, hoje eu tenho um monte de animais bem diferentes. Eu tenho serpentes, eu tenho lagartos, eu tenho sapo, tudo legalizado, documentado. Então entra aí no Instagram, segue o Exóticos do Thiago. Pode mandar direct lá, eu sempre respondo todo mundo. Beleza? E outra coisa, você que é daqui do Rio de Janeiro, ou você que é de outra cidade, outro estado, mas vem aqui ao Rio de Janeiro de vez em quando, venha nos visitar. A Ecotop Aquário está de portas abertas para vocês. A gente fica localizado aqui no bairro da Tijuca, o Matheus sempre coloca o nosso endereço aí, então é moleza. Segue a gente também no Instagram, @EcotopAquários. Mas você que está assistindo esse vídeo, está começando a ficar triste, porque eu moro longe, eu não vou ao Rio nunca. Calma, calma, calma. Você pode sim adquirir todos os produtos daqui da Ecotop sentadinho aí no seu sofá, numa boa. Acesse agora www.ecotopaquarios.com.br. Mas calma, porque tem também cupom de desconto para você que segue o Monster Aqua Brasil. Para você que ficou até agora, depois de uma hora de vídeo, me aguentando com este bigodinho ridículo, você merece uma compensação. E a compensação é: enche o seu carrinho de produtos, o que você colocar, você vai ganhar 10% de desconto, colocando no carrinho, no final da compra, o cupom MONSTER10. MONSTER10, tranquilão. E se pagar no Pix, além dos 10%, você ganha mais 7% só porque pagou no Pix. Maravilha. Entregas para todo o Brasil, diversas transportadoras, prazos e valores diferenciados. Não tem desculpa para não comprar na Ecotop. Show de bola, Tiagão. Show de bola. Então é chuva de descontos também? Chuva de descontos, 10% com o cupom, mais 7% no Pix. Que maravilha. Agora o Tiagão está devendo pra gente mais uma penca de vídeos depois desse daqui. Esse tem uns 4 meses que você me pediu. Daqui a 4 meses a gente volta. Negativo. Tiagão, cara, muito mais obrigado. Uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Espero que o vídeo tenha sanado boa parte das dúvidas de vocês. O que tiver ficado de dúvida, a gente já falou. Joga nos comentários, que eu tô sempre por aqui. Valeu, Tiagão. Tamo junto, galera. Brigação. Não corta não, deixa isso aí, que é bom ficar meio ridículo às vezes, né? Brigadão pela oportunidade mais uma vez. E galera, espero que vocês tenham curtido, porque tudo isso aqui que a gente faz tem só um intuito: trazer conteúdo para vocês que estão aí em casa. Exatamente. Valeu, Tiagão. Até a próxima. Valeu, até a próxima.